Boa tarde. Espero que todos estejam gozando de saúde na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos honrar o Senhor com o hino da harpa cristã 435. O Salvador, por seu amor ao mundo viu, por nós baixou, e de um abismo de horror minha alma levantou. Que salvação me deu Jesus, a qual na cruz pra mim ganhou, estando em sombra plena luz, com seu poder me levantou. A sua voz eu resisti enquanto amante me chamou, mas sua graça recebi, a qual me levantou. Que salvação me deu Jesus, a qual na cruz pra mim ganhou, estando em sombra plena luz, com seu poder me levantou. Oh, quanta dor sofreu por mim, na cruz pregado expirou, mas me salvou. Jesus assim ali me levantou. Que salvação me deu Jesus, a qual na cruz pra mim ganhou, estando em sombra plena luz, com seu poder me levantou. Que dom feliz em mim se vê, pois sua graça me salvou. Mas não compreendo eu porque Jesus me levantou. Que salvação me deu Jesus, a qual na cruz pra mim ganhou, estando em sombra plena luz, com seu poder me levantou. Oh, glória! Hoje precisamos pedir a Deus mais amor, mais temor no nosso coração. Sim, meu Pai, nós pedimos, Senhor, a Ti agora. Põe no nosso coração, no coração de todos nós, feitos à Tua imagem e semelhança, mais temor por Ti e mais amor por Ti nos nossos corações, porque fomos feitos para Te adorar, para Te honrar, para Te glorificar e não para Te desrespeitar. Põe no nosso coração, porque nós somos criaturas simplórias, mas precisamos ter esse amor. Dá-nos, Senhor, em nome de Jesus eu te peço, derrama nos nossos corações, todos nós, todos que foram feitos à Tua imagem e semelhança, e foi toda a raça humana assim feita. Obrigada, Pai. Vamos ler aqui em Daniel, capítulo 11. O Império Meda será destruído pelo rei da Grécia. O reino será dividido em 4 guerras entre o rei do sul e o rei do norte. Eu, pois, no primeiro ano de Dario Medo, levantei-me para o animar e fortalecer, e agora te declararei a verdade. Eis que ainda três reis estarão na Pérsia, e o quarto será cumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e esforçando-se com as suas riquezas, agitará todos contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei valente, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver, mas estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder em que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros. E se fortalecerá o rei do sul e um dos seus príncipes,
e este se fortalecerá mais do que ele, e reinará e dominará, grande será o seu domínio. Mas ao cabo de anos eles se alinharão, e a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado, mas não conservará a força do seu braço, nem ele persistirá, nem o seu braço, porque ele será entregue, e os que tiverem trazido a seu pai, o que a fortalecia naquele tempo. Mas do renovo das suas raízes, um se levantará, e em seu lugar, e virá com os exércitos, e estará nas fortalezas do rei do norte, e operará contra elas, e prevalecerá. E também os seus deuses, com a multidão das suas imagens, com os seus utensílios preciosos de prata e ouro, levará cativeiros para o Egito, e por alguns anos ele persistirá contra o rei do norte, e entrará no reino do rei do sul, e tornará para a sua terra. Mas os seus filhos intervirão e reunirão um grande número de exércitos, e um deles virá apressadamente, e inundará e passará, e voltando levará a guerra até a sua fortaleza. Então o rei do sul se exasperará, e sairá e pelejará contra ele. Contra o rei do norte, ele porém porá em campo grande multidão, e a multidão será entregue nas suas mãos. E aumentando a multidão, o seu coração se exaltará, mas ainda que derribará muitos milhares, não prevalecerá. Porque o rei do norte tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira. E ao cabo do tempo, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército e com muita fortaleza. Naquele tempo, muitos se levantarão contra o rei do sul, e os filhos dos prevaricadores do seu povo se levantarão para confirmar a visão, mas eles cairão. E o rei do norte virá e levantará baluarte, e tornará a cidade forte. E os braços do sul não poderão subsistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força que possa subsistir. O que, pois, há de vir contra ele fará segundo a sua vontade, e ninguém poderá permanecer diante dele. E estará na terra gloriosa, e por sua mão se fará destruir, e porá o seu rosto para vir com força de todo o seu reino, e com ele os restos. E fará o que aprouver, e lhe dará uma filha mulher para a corromper, mas ela não subsistirá, nem será para ele. Depois virará o seu rosto para as ilhas, e tomará muitas. Mas um príncipe fará cessar o seu opróbrio contra ele, e ainda fará tornar sobre ele o seu próprio opróbrio. Virará então o seu rosto para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá, e não será achado. E em seu lugar se levantará quem fará passar um arrecadador pela glória real, mas em poucos dias será quebrantado, e isso sem ira e sem batalha. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. E com os braços de uma inundação será arrancado de diante dele, e será quebrantado, como também o príncipe do concerto. E depois do concerto com ele, usará do engano, e subsistirá e será fortalecido com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província, e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a peça e os despojos, e a riqueza e a
formará e o seu projeto contra as fortalezas por certo tempo, e suscitará uma força e o seu coração contra o rei do sul com um grande exército, e o seu rei do sul se envolverá em guerra com um grande e poderoso exército, mas não subsistirá, porque formarão projetos contra ele. E os que comerem os seus manjares o quebrantarão, e o exército dele se derramará e cairão muitos traspassados. Também esses dois reis terão o coração atento para fazer o mal, e uma mesma mesa falarão as mentiras. Elas, porém, não prosperarão, porque o fim há de ser no tempo determinado. Então tornará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra o santo concerto. E fará o que lhe aprouver, e tornará para a sua terra. No tempo determinado tornará a vir contra o sul, mas não será na última vez como foi na primeira, porque virão contra ele navios de quintim que lhe causarão tristeza, e voltará e se indignará contra o santo concerto, e fará como lhe apraz, e ainda voltará e atenderá ao que tiverem desamparado o santo concerto. E sairão a eles os braços que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o contínuo sacrifício, estabelecendo a abominação desoladora. E os violadores do concerto, ele com lisonja perverterá, mas o povo que conheceu a seu Deus se esforçará e fará proezas. E os sábios entre os povos ensinarão a muitos, todavia cairão pelas espadas, e pelo fogo, e pelo cativeiro, e pelo roubo com muitos dias. E caindo ele, serão ajudados com pequenos socorros. Mas muitos se ajuntarão a eles como lisonjas. E alguns dos sábios cairão para serem provados e purificados e estabelecidos até o fim do tempo, porque serão ainda no tempo determinado. E esse rei fará conforme a sua vontade, se levantará e se engrandecerá sobre todos os deuses. E contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito, e não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem qualquer Deus, porque sobretudo se engrandecerá, mas ao Deus das fortalezas honrará em seu lugar, e a um Deus a quem seus pais não conheceram honrará, com ouro, com prata e com pedras preciosas, e com muitas coisas agradáveis. E haver-se-á com os castelos fortes, com o auxílio de Deus estranho. Ao que o reconhecerem, multiplicará a honra e os fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por preço. E no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte o acometerá com carros e com cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas terras e os inundará e passará. E entrará também na terra gloriosa, e muitos países serão derribados, mas escaparão das suas mãos Edom e Moabe, e os príncipes dos filhos de Amon. E estabelecerá e estenderá a sua mão às terras, e a terra do Egito não escapará. E apoderar-se-á dos tesouros de ouro, de prata e de todas as coisas desejáveis do Egito, e os líbios e os etíopes o seguirão.
mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão e sairá com grande furor para destruir e extinguir a muitos. E armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso. Mas virá ao seu fim e não haverá quem o socorra. Amanhã leremos o 12º capítulo. Amém? Agora eu pergunto a vocês, depois de uma leitura dessa, quem deseja receber a Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem assim o desejar, a mãozinha no coração, mão direita, a mão esquerda para cima, como pegando na mão do Criador, meu Deus Altíssimo. E eu vou orar, entregando vocês que estão recebendo a Jesus, e vocês se entregando a Jesus também orarão com muito arrependimento e com muito temor. Amor? Amém? Glória a Deus. Vamos começar. Ó Pai Santo, Deus de todo amor, recebe, Senhor, estes que estão recebendo a Teu Filho, meu Pai. Oh, Pai, é Tua promessa, Senhor, Tu trouxeste Teu Filho para esse mundo, para morrer por cada um, que a Ele se entregar como servo, e eles estão se entregando. Recebe, Senhor, como Teus filhos, que a promessa é essa, e dá a eles a salvação, como o pacto foi esse. Jesus morreu na cruz, entregou sua última gota de sangue para todo aquele que a Ele se entregar como servo. Agora que estão se entregando, são Teus filhos e servos do Senhor. Oh, Jesus, eu te peço, escreve o nome deles no Teu livro da vida aí no Teu cartório no céu. Escreve o nome desses que estão retornando também para a casa do Pai, que foram dar uma voltinha no mundo e realmente não se deram, não gostaram, voltaram para a casa do Pai. Graças a Ti, Senhor, porque Tu és o grande, o poderoso, aquele que Te conhece, não ficará no mundo desejando o mundo, e sim desejando a Ti, meu Pai, meu Rei, Senhor. Obrigada. Escreve o nome deles também no cartório do céu, de novo. Advoga as causas dele diante do Pai, Senhor, porque o Senhor é nosso advogado, nosso único advogado, e o Senhor não perde em batalha. Obrigada, eu sei que já fizesse isso, e a festa no céu já começou, e vamos festejar, amém? E a todos que receberam, eu dou os parabéns, a paz do Senhor, e peço que se inscrevam na live da leitura bíblica, nessa live que a irmã Luísa lê. E até amanhã, se Deus quiser. Não esqueça de dar o like sim, para que a irmã Luísa possa continuar lendo a palavra do Senhor, que é do vosso desejo. Amém? Até amanhã, se Deus quiser.